último Desperta do ano. Eu estou muito feliz com tudo que a gente tem vivido aqui dentro. Para mim, tem sido uma experiência realmente assim surreal. Eu acho que tem sido encontros reflexivos, que tem feito a gente trazer consciência. Hoje eu fiquei pensando muito assim, o que é o desperta, né? Eu acho que é realmente fazer a gente acordar para uma área que muitas vezes estava adormecida, ou às vezes a gente nem sabia que ela existia dentro de nós, né? Assim, um dos meus objetivos, assim, com o Desperta, é realmente despertar essa espiritualidade viva, uma espiritualidade viva, contagiante, intencional, assim mesmo como é o amor de Deus por nós. Esse amor intencional, esse amor quase palpável aqui que a gente sente. E a gente está aqui na época de Natal, e eu falei assim, eu não posso deixar o último Desperta do ano sem falar sobre o nascimento de Jesus. E eu coloquei o tema hoje como o Jesus antes da manjedoura. Porque hoje vai ser bem legal, porque a gente vai ver como Jesus já foi manifestado lá no Antigo Testamento. Então, como eu falo aqui para vocês, a Bíblia ela tem 1.600 anos de capa a capa. E aí a gente pensa assim que Jesus nasceu lá no Novo Testamento e que ele não existia aqui no Antigo. Mas o tempo todo ele estava sendo manifestado no Antigo Testamento. E ele se revela no Novo Testamento. Olha que lindo. Vamos orar para começar, gente? Senhor, obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor sempre existiu. E como é gostoso te conhecer mais. E a partir disso, saber nos entregar mais, saber te amar mais, saber nos relacionar mais contigo, Senhor. Muito, muito obrigada, Senhor, por tudo que a gente vai ouvir aqui e que tudo que a gente for ouvir, Senhor, faça diferença no nosso hoje, no nosso amanhã, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu falei que vai ter bastante texto, porque eu quero comprovar para vocês que a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. Então, quer dizer que a primeira pessoa lá que foi escrevendo a Bíblia e a última não se conheciam. Mas, na verdade, ela é uma inspiração divina. Então, a gente vai ver que realmente que foi Deus que inspirou a palavra sagrada, a Bíblia sagrada. Então, eu acho muito legal isso, porque quanto mais a gente entende, mais a gente confia, mais a gente se entrega. A gente nunca vai se entregar de verdade para algo que a gente tem dúvida. Mas quando a gente vê que a Bíblia é verdade, a gente vai sem medo. E que hoje, assim como Jesus se manifestava lá no Antigo Testamento, a gente possa perceber a manifestação dele na nossa vida hoje. Que assim como no Novo Testamento ele foi revelado, que ele seja revelado a nós hoje. E eu vou falar sobre o Cristo que era o pré-encarnado, antes dele virar carne aqui, antes dele se tornar um de nós, e depois esse Cristo encarnado. E vamos falar desse Deus eterno, que sempre esteve, sempre estará. E que nós também, pelo Espírito Santo, nós também temos uma vida eterna aí pela frente. Não é? Que lindo. Então eu vou começar lendo, eu vou começar com Gênesis 1:26. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, aqui, Jesus já estava, hein? Façamos. Vamos, então, entender que Jesus era Deus, Jesus é o Espírito Santo, Deus é Jesus, Deus é o Espírito Santo. Eles são três em um, então ele sempre esteve. Ele não foi criado lá no Novo Testamento, ele sempre esteve, porque Jesus é Deus. E a gente vai confirmar isso hoje aqui na Bíblia. Então, façamos os seres humanos a nossa imagem. Eles já falavam no plural. Em Gênesis 3:15, o tempo todo, Deus está em busca do ser humano. Esse amor doador, esse amor relacional, esse amor que não consegue ficar longe, ele tem um projeto para o ser humano, só que o ser humano quebra esse projeto. E lá em Gênesis 3:15 ele fala: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Você é a serpente, é o mal. Aí entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a Bíblia está falando o seguinte, que vai ser a descendência dessa mulher que vai ferir a serpente. Então, exatamente, já falando aqui da profecia, que era Jesus que viria para ferir a serpente, para ferir o mal, tá bom?
Depois eu quero ler aqui para vocês, em João 1, no princípio era a palavra, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele que é o verbo estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu vou ler Isaías aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Isso aqui é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, já falando de Jesus. Olha que linda essa profecia. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, ou seja, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E aí, para terminar, a gente vai lá então em Mateus. Será mesmo que veio esse menino, que nasceu esse menino? E a gente vai ler lá Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Quando ele viu que a Maria estava grávida, falou, vamos desmanchar esse casamento, o que vão pensar da gente? Mas enquanto ele pensava nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse a José, José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus significa salvação, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que lindo. Deus Emanuel, Deus conosco. Então, quando a gente fala que no Antigo Testamento tiveram algumas manifestações desse Jesus, porque o Jesus é o Deus visível. Só que no Antigo Testamento, quando a gente fala sobre essas manifestações, a gente chama isso de cristofania. Cristofania é a manifestação de Jesus visivelmente, lá no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, em alguns momentos, ele aparecia como anjo do Senhor. Por exemplo, a Sara, a mulher de Abraão, ela não conseguia ter filhos. Então, ela fez a serva dela engravidar de Abraão para ele continuar a descendência dele. Essa mulher, ela fugiu de Sara, porque Sara começou a ficar com raiva dela, e aí ela falou assim, eu vou fugir, porque eu estou com medo de Sara. E aí o que acontece? Uma cristofania. O anjo do Senhor aparece para Agar no meio do deserto. No meio de quando ela se sentia mal, de uma mulher que, aos olhos das pessoas, era imperfeita, Jesus já aparece. Jesus está com ela no meio do deserto e promete para ela uma descendência. Então, olha só, lá no Antigo Testamento, Jesus já aparecia. Jesus apareceu também na fornalha de Daniel. Se Deus quiser, o ano que vem eu vou falar sobre Daniel, hein? E ele apareceu na fornalha. 3 homens entraram na fornalha. Mas quando o rei olhava para dentro da fornalha, quantos homens ele via lá dentro? 4. 3 homens e um 4º homem. E o Nabucodonosor fala assim, ué, mas só tem 3 homens lá dentro. Quem é esse 4º que está lá dentro? Ele parece o filho dos deuses. Jesus estava com os 3 amigos de Daniel lá dentro da fornalha.
Ele estava no meio do fogo. Eu não sei qual fornalha a gente está na vida, qual deserto a gente está na vida, mas Jesus está com a gente o tempo todo. O Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, está do começo ao fim. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando às vezes a gente não percebe, a gente pode pedir, Senhor, me dá discernimento para te perceber nos momentos da minha vida, para te perceber todos os dias da minha vida, seja no deserto, seja na fornalha, seja quando eu precisar. Lá, Josué, ele ia conquistar Jericó, e de repente aparece, lá no Antigo Testamento ainda, um anjo do Senhor, como comandante de exército. E aí ele fala assim, mas quem é o Senhor? Ele falou, eu sou o comandante do exército do Deus vivo. Era Jesus. E aí ele falou, tira suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. Porque ele tinha entrado em contato com Jesus, com Deus. Então Jesus também aparece como um estrategista na hora da guerra. Eu não sei qual guerra que a gente está passando aqui, mas ele é o nosso estrategista, ele é nosso comandante, ele vai lutar por nós. E aí ele só fala qual a estratégia que Josué tem que dar. E aí os muros de Jericó caem. Olha que lindo. Jesus está com a gente o tempo todo, mesmo quando a gente não acha saída, mesmo quando a gente fala, e agora, o que é que eu vou fazer? Ele vai aparecer e ele vai ajudar a gente, o Deus presente. Ele esteve no meio da sarça ardente, lá com Moisés, ele esteve com Abraão, ele esteve com Jacó, o tempo todo Cristo estava presente no Antigo Testamento. E eu quero estimular vocês, ano que vem, se vocês puderem ler a Bíblia toda, todas as vezes que vocês lerem o Antigo Testamento, pergunta para você mesma, onde Cristo está aqui? Onde eu consigo enxergar Cristo aqui no Antigo Testamento? E você vai começar a perceber que ele está em todos os momentos do Antigo Testamento. Essas são as cristofanias. A segunda coisa que eu quero falar aqui para vocês é que a gente tem as profecias de que Jesus viria. Deixa eu falar uma coisa. Jesus, esse plano da redenção, o plano que Jesus vem para nos resgatar, ele não era um plano B na história. Ele era um plano de redenção lá de Gênesis, gente. A gente viu. Eu já vou conseguir. Fiquem tranquilos. Eu vou vencer o mal. Eu vou vencer a serpente. Eu vou te resgatar de novo. Eu vou te resgatar de novo. É um plano que sempre esteve. A gente nunca saiu do plano de Deus. Eu quero hoje falar aqui para mim e para você, que enquanto eu escrevia, enquanto eu estudava, cada vez mais eu olhava e falava, como Jesus consegue ver tanto valor em mim? Eu mereci tudo isso. Eu mereci tudo isso. Eu mereci ele usar profetas, usar reis, usar as pessoas para me resgatar. Eu mereci ele enviar o próprio filho dele para me resgatar. Que linda a fidelidade de Deus o tempo todo, gente. Que linda essa fidelidade. Sabe, quando a gente está em crise moral, crise emocional, crise... Quando a gente vai olhar lá no fundo, é porque a gente está numa bela de uma crise espiritual. Sabe por quê? Porque quando a gente está nessa crise espiritual, a gente se separa do plano perfeito que ele tem para a gente, que é um plano de amor, que é um plano de resgate, é um plano de paz. É um plano de paz. O que a gente tem colocado para dentro da nossa mente, que tem descido para o nosso coração? Deixa eu falar uma coisa, a Eva estava lá no jardim, Adão estava no jardim. Estava tudo maravilhoso. Relacionamento perfeito. Nada separava a gente de Deus, nem as vestes. Não tinha nada impuro. Não tinha culpa, não tinha vergonha. Mas a serpente, o mal, esse ser espiritual do mal, porque existe, veio na mente da Eva. O que a gente tem ouvido, hein? O que é que a gente tem ouvido? Não confia tanto, não. Você tem certeza que você vai ter coragem de fazer isso? Essa serpente vai colocando o quê? Vai colocando medo na gente. Vai colocando dúvida no nosso coração. Vai fazendo a gente querer ser independente demais e parar de depender de Deus. Vai querer fadigar a gente, fadigar, esgotar. Sabe por quê? Porque enquanto a gente estiver nas nossas próprias forças, a gente parou de depender da força de Deus. E aí essa serpente fala assim,
Come só um pouquinho, imagina, você vai ser igual a ele. E o tempo todo o homem tem necessidade, sim, de controle. A gente hoje olha para Eva e fala: "Ave, como ela fez isso?". Talvez a gente faria também. E eu acho que todos os dias a gente faz. A gente fala: "Deixa eu comer só um pouquinho, vai. Quero só controlar um pouquinho, eu não consigo me entregar completamente". Eu estou falando isso para mim em primeiro lugar. Essa é uma luta interna de todas nós, gente. Porque nós somos carne e somos espírito. E depois que esse chip nosso foi danificado lá em Adão, o primeiro homem, nós somos descendente dele. A gente continua com isso em nós. A gente continua separado. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa que está separando a gente. Mas esse Deus visível que encarnou, ele falou: chega de separação. Chega de separação. Eu serei o mediador. Eu vou ser a ponte. Não dá mais para a gente ficar afastados. Eu vou ser a ponte. E ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O oposto de vida é morte. E aí a gente continua andando e fazendo os nossos descaminhos. Porque a gente ainda não falou: vem aqui, Jesus. Vem aqui, ser o centro da minha vida de verdade. E essas profecias é a coisa mais linda. Eu queria. É que teria muito versículo para eu passar aqui para vocês. Mas, por exemplo, se lá no Antigo Testamento já falava que ele seria vendido a 30 moedas de prata, no Novo Testamento ele é vendido a 30 moedas de prata. Lá fala que pelas feridas dele nós seríamos curados. Aqui no Novo Testamento fala: olha, pelas feridas dele, vocês são curados. Então, as palavras, as frases, tudo está ligado do antigo para o novo, do antigo para o novo. A gente leu aqui, ó, um menino vai nascer. Lá ele nasce. E aí, então, ele fala: olha, eu vou ser a pedra. Ó, a pedra angular está lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, com as mesmas palavras. A Bíblia é verdade. Fala: ai, Deus é um ser superior. Não, Deus é tudo. Ele é tudo. Ele é verdade absoluta. Não é uma historinha que a gente tem para falar: ai, olha, não, ele não é nossa muleta, ele não é nosso amuleto, ele não é, ele é tudo. E aí o mais lindo que acontece é esse Deus Emanuel que resolve sair, esvaziar da sua glória, sair do seu céu para vir caber no nosso mundo, nos nossos limites. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele era a única coisa que Jesus não conseguiu foi pecar. Mas ele era 100% homem. Ele chorou, ele se esvaziou. E ele veio já sabendo que ele ia morrer. E na hora que ele vai morrer, o que ele fala? Foi difícil isso para ele. Ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice. Primeiro que na hora daquela cruz, foi naquela cruz que todo o nosso pecado foi sobre ele. Imagina que pesado. E aí diz que teve trevas. Senão ele não conseguiria morrer, gente. Se o pecado não fosse, porque a gente nasceu para viver eternamente. Hoje a gente não consegue lidar muito bem com a morte, porque a gente não nasceu para morrer. Por causa do pecado a gente teve que morrer. E aí então Jesus, para morrer, ele teve que se fazer pecado. Então deixa eu te falar uma coisa, que é libertador. Eu não sei se você ainda quer merecer o amor de Deus, quer merecer o perdão de Deus, quer merecer, fazer alguma coisa para merecer isso. Isso daí é em vão. Você não precisa fazer nada. Já está pago. Ele é isso, ele é amor. Ele é doação. Ele não consegue não ser ele. Então não tem outro jeito, ele já pagou, ele já fez. O que a gente tem que fazer é falar: eu creio que esse Jesus era Deus e que ele precisou passar pelaquela cruz
para eu ter de novo um relacionamento inteiro com ele. Fala que na hora que ele morre, o véu foi rasgado, o véu do templo, porque o templo tinha um pedaço dele, tinha um véu que separava o santo dos santos, era um pedaço do templo, das pessoas. Ninguém podia passar por esse véu, porque imagina que era o santo dos santos. Na hora que ele morre, esse véu foi rasgado, querendo dizer, está livre. O acesso agora está livre. Qual véu hoje a gente tem que tirar dos nossos olhos e entender que a gente não tem que carregar mais nada nos nossos ombros, porque ele já carregou por nós. Eu não sei qual peso você e eu, a gente tem carregado ainda, às vezes pesos até emocionais. Deixa eu falar uma coisa, ele já carregou tudo naquela cruz. Que alívio. A gente agora tem que descansar nele. E aí? É olhar para aquela cruz e falar, acabou? Não, ele veio aqui para mostrar para a gente como é que se vive. Ó, gente, a gente vive amando. A gente vive tocando nas pessoas e curando as pessoas. A gente vive perdoando. Tudo que ele fez aqui. A partir de agora, a partir dessa cruz, a gente quer fazer igual. Eu não sei qual modelo de pessoa ou de você tem olhado e falando, eu queria modelar essa pessoa. Se a gente modelar Jesus, a gente vai aprender a ser paciente, amorosa, perdoadora, compassiva. Aceitar as pessoas que, aos nossos olhos, são imperfeitas. Jesus não falou, eu não vou sentar com a prostituta, não vou sentar. Ele sentou. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Será que a gente está sendo intolerante? O que será que a gente está fazendo? Jesus foi nosso modelo. E um amor assim, tão intenso, um amor tão lindo, como é que a gente devolve isso a ele? Amando ele pela metade? Dando só essa área, vai, Jesus. Deixa eu orar 5 minutinhos aqui, acabou. Às vezes nem deu tempo de orar. Será que hoje a gente consegue validar tudo que ele fez por nós? Que esse Natal tenha outro significado para a gente. Que a gente possa entender que ele sempre foi, que ele é e que ele será eternamente. Que a gente reconheça a nossa alma gritando por ele. E que a gente seja ouvida por ele. E que a gente entenda que realmente, gente, quando os magos, né, os pastores foram lá e levaram mirra para ele, mirra já mostrava, ele vai morrer. Ele vai morrer. Que lindo. Jesus se esvazia e se torna carne, um de nós. Que lindo. E enquanto eu estava orando hoje, eu resolvi escrever a minha oração hoje, enquanto eu orava. E eu orei assim para Deus, eu quero validar tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor veio ao meu encontro para me tocar, para abrir meus olhos, tudo que ele fez aqui, para me proteger das pedras que queriam jogar em mim, para me curar, para que eu me livrasse de pensamentos ruins, para que eu pudesse tocar nas suas vestes, para que eu pudesse sentir o teu colo, para que o Senhor quisesse vir visitar minha casa como Zaqueu, para que o Senhor quisesse me desparalisar, igual ele curou tantos paralíticos, para que ele venha
transformar minha realidade, como Ele transformou a realidade de tantos discípulos. Assim Ele continua fazendo hoje. Para que eu vivesse novamente e eternamente. Para que eu pertencesse, de verdade, ao reino de amor e de graça dele. Eu quero te glorificar. Eu quero submeter a minha vida aos teus pés, à tua vontade, à tua verdade, à tua paz. Obrigada por ser meu lugar seguro. Obrigada por se esvaziar por mim, por deixar toda a tua glória por mim. Hoje eu também quero me esvaziar de mim, para que eu me encha mais de ti e transborde de ti. Unja-me, unja a minha vida, unja a minha casa. Eu quero mais da tua presença. Eu te dou lugar de honra, que na verdade sempre foi teu. Eu quero te entronizar na minha vida e que teu Santo Espírito flua dentro de mim. Obrigada por ser o meu maravilhoso conselheiro, o meu Deus forte, o meu Pai eterno, meu príncipe da paz. Obrigada por ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda honra e toda glória a ti. Mi, vamos ouvir uma música? Que essa oração seja nossa, né? Todos os dias. Obrigada pela oportunidade, meninas. Obrigada, Deus, pela vida da Ana, pela nossa vida, pela nossa disposição de estar aqui falando de ti. Em nome de Jesus. Amém. Recebe nosso louvor. No início eras a palavra, com Deus, o Altíssimo. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceu. Amém. Que lindo, Mi, que lindo, lindo, lindo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. O Cordeiro de Deus nasceu. O Cordeiro tinha que ser imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum osso quebrado. Ele tinha que ser perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. Hoje, a gente quer simplesmente aceitar esse Jesus, aceitar o sacrifício dele na nossa vida. A gente quer agradecer porque ele nunca desistiu de nós, em nenhum momento. Nós somos o plano dele. Ele formou a gente no ventre da nossa mãe. Ele sonhou com cada uma de nós. E a gente estava lá, sendo pregada com ele na cruz. Aquele sangue foi suficiente para nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Que lindo. Lá no Antigo Testamento eles passavam o sangue na porta para que todo anjo da morte não entrasse nas casas. Hoje é assim. O sangue de Jesus vertido naquela cruz é o sangue que nos traz vida, porque o anjo da morte não tem poder sobre nós. Ele não tem poder para matar nossos sonhos, para matar a nossa vida, as nossas emoções. Ele hoje está trazendo vida aqui. Esse Deus, ele não ficou morto. A tumba está vazia. Ele é o único que ressuscitou. Tiveram muitas pessoas realmente muito boas no mundo, mas nenhuma delas ressuscitou. Nenhuma delas. A gente encontra o corpo de todas, o pó de todas. Mas Jesus nunca foi encontrado, porque ele ressuscitou. O corpo físico dele nunca foi encontrado. Ele é Deus. E ele promete para a gente, lá em Gênesis, ele estava no Éden. E lá em Apocalipse, ele está na Nova Jerusalém, que é esse céu maravilhoso. De capa a capa. Que ele possa estar assim na nossa vida. De manhã até de noite. E durante toda a nossa vida. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Porque de verdade a gente fica tão constrangida com esse amor, Senhor. Um amor que não desistiu, um amor de entrega total, Senhor. Nos ensina a confiar sem controle, Pai. Nos ensina a nos entregar completamente, a amar sem reservas, a de verdade descansar em Ti, Senhor. Senhor, não quer dizer que a gente não vai ter desafios, que a gente vai estar blindada, mas quer dizer que o Senhor vai estar com a gente, Pai. A Tua presença é tudo que a gente precisa na vida. Esse sim é um sinônimo, Senhor, de bem-aventurança, de felicidade, Pai. É Teu Senhor conosco, Pai. Deus Emanuel, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu cada uma de nós. Sabe para quê? Para fazer morada em nós. A gente não se acha digno disso, Pai, mas o Senhor quer, o Senhor deseja esse relacionamento. Então a gente fala, Senhor, a gente abre aqui a nossa vida agora, para que o Senhor entre. Nos ensina, Pai, a nos comportar, a reagir, a viver, a ter atitudes, a ter a Tua mente. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece. Firma os nossos passos, meu Pai. Eu quero já te agradecer por esse ano.
te agradecer pelo Desperta, que começou primeiro no teu coração, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, por cada pessoa que chegou aqui, porque eu sei também que foi a tua vontade que trouxe cada uma aqui. Às vezes a gente pensa que a gente vem porque a gente quer, mas é o Senhor que tem conduzido tudo. É o Senhor que é soberano e tem o controle sobre todas as coisas, Pai. A gente quer te agradecer por esse ano, porque o Senhor tem nos sustentado, porque aqui hoje mulheres estão em pé, Senhor, e a gente já quer te entregar o próximo ano, Pai. Senhor, que o Senhor possa usar as nossas vidas, possa mostrar os nossos caminhos, possa ser a nossa torre, Senhor, a nossa torre forte, Senhor. Que o Senhor seja o nosso sustento, Pai. Que, Senhor, o Senhor nos use, Senhor, como canal de bênçãos, canal de amor, canal de paz, por onde a gente passar, Pai. Fortalece cada mulher aqui, Senhor, enxuga cada lágrima, Pai. Protege, Senhor, coloca dos seus anjos, Pai, ao redor de cada lar aqui, Senhor. Vem, Senhor, sarar feridas, Pai. Vem, Senhor, desvencilhar tudo, Pai, porque o Senhor já venceu. O Senhor já venceu, Pai, e a gente quer, Senhor, te agradecer, porque é pro alto que a gente quer olhar. Senhor, nos ensina a olhar para Ti, a direcionar os nossos olhos para Ti em todas as situações, sabendo que o Senhor é um Deus soberano e totalmente amoroso. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.